Mateus, capítulo 26, versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós escandalizeis comigo, porque estás escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho, e ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. O Senhor, Ele nos mostra nessa passagem que Ele dá um aviso aos seus discípulos, que depois de toda aquela tribulação, depois deles enfrentarem todos esses problemas, que Jesus viria ter um encontro com eles nessa região da Galiléia. Diante do mar da Galiléia, haveria um encontro com o Senhor. Vira para o irmão que está fala assim: você vai ter um encontro aqui hoje com Jesus de Nazaré, o Galileu. Em nome de Jesus, receba aí, irmão, porque o Senhor vai encontrar com você aqui hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Senhor Jesus, nós queremos te exaltar neste lugar. Sim, Deus, que a tua presença venha sobre este lugar. Que o Senhor, Deus, venha derramar sobre nós, ó Pai, o teu Espírito, Deus. Pai, assim como o Senhor ali, quando ressuscitou, a tua palavra fala, ó Deus, que o Senhor, Pai, quando encontrou com seus discípulos ali, Deus, naquele lugar, naquela casa onde eles se encontravam, o Senhor disse a eles: Pai, seja convosco. E logo em seguida, a tua palavra nos diz, ó Deus, que o Senhor soprou sobre eles o Espírito Santo de Deus. Pai, sopra neste lugar, diante deste mar, ó Deus, o teu Espírito, em no nome de Jesus de Nazaré. Você crê? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! A palavra do Senhor fala, querido, que antes de Jesus percorrer o sentido para ser crucificado, Jesus teve um encontro, uma conversa com um homem chamado Pedro, um discípulo de Jesus, um pescador que Jesus chamou para transformar ele em um pescador de almas. Aleluia! A palavra do Senhor fala que quando Jesus começou a anunciar a sua morte, Pedro chegou para ele e falou: Senhor, não. Senhor, serei capaz de estar com o Senhor em todos os momentos. Serei capaz, ó Deus, de estar contigo. E serei capaz de morrer pelo Senhor. E Jesus, olhando para ele, o repreendeu e falou: Pedro, não fala tal coisa, porque hoje mesmo, antes que você faça tais coisas, o galo vai cantar depois que você me negar 3 vezes. E a palavra do Senhor fala que então Pedro, chegando diante de Jesus, falou assim: serei capaz de morrer pelo Senhor e não farei tal coisa. Mas a palavra do Senhor fala que então Jesus foi até o Getsêmani, e ali naquele lugar ele fez uma escolha de fazer a vontade de Deus. Ele escolheu fazer que a vontade de Deus prevalecesse sobre a tua vida. E Jesus foi levado para ser crucificado. Ali Jesus morreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou. E a palavra do Senhor fala que quando ele estava no Getsêmani, Pedro levou a sua espada, e chegando naquele lugar, quando os soldados chegaram para impor as mãos sobre Jesus, Pedro se lançou à frente e, pegando a sua espada, cortou a orelha de Malco. E a palavra do Senhor fala que Jesus tomou a frente e falou para Pedro: não faça tal coisa, Pedro, porque aquele que vive da espada dela vai morrer. Mas então Pedro, ele pegou e se retirou daquele momento, e Jesus pegou aquela orelha de Malco e curou, tocando novamente, e restituiu aquela orelha. Mas a palavra do Senhor fala que então os soldados pegaram Jesus e levaram ele para apresentar diante de Pôncio Pilatos. Mas a palavra do Senhor fala que então, depois que Jesus foi morto e crucificado, depois do 3º dia, ele ressuscitando, passou alguns dias, e então os discípulos estavam num lugar, já com o coração, sem saber o que fazer. E Jesus já estava preparando para ir ao encontro dos discípulos. Então a palavra do Senhor fala que Jesus apareceu a 2 discípulos em Emaús.
Ali o Senhor se revelou a eles. E então, aqueles discípulos chegaram até aquela casa, anunciando que Jesus já tinha ressuscitado. Mas então, Jesus aparece lá neste lugar, onde estavam todos os discípulos ali reunidos. E Jesus chegando ali, Jesus declarou diante dos discípulos: paz seja convosco. E os discípulos, vendo tudo isso acontecer, a palavra do Senhor fala de um momento forte quando Jesus aparece ali. Jesus poderia ter virado para um discípulo, chamado Pedro, e falado assim para ele: Pedro, você falou que não ia me negar, que seria capaz de morrer por mim. Jesus poderia ter confrontado a vida de Pedro, mas a palavra do Senhor fala que Jesus não deu nenhuma palavra para Pedro. Nada Jesus falou para ele. E Jesus desapareceu naquele momento. E a palavra do Senhor fala que então passou-se mais 40 dias e Jesus, nada aconteceu diante dos seus discípulos. Mas então Pedro, vendo o desprezo de Deus, porque a palavra do Senhor fala que quando Pedro negou Jesus, ele ficou com um coração arrependido. E quando Pedro acabou de negar Jesus pela terceira vez, ele saiu desesperado. Ele saiu tendo no seu coração: acabou. Porque a palavra do Senhor fala que quando Pedro acabou de negar Jesus pela terceira vez, Jesus olhou nos seus olhos. E então Pedro lembrou da promessa que ele tinha feito ao Senhor. Ele lembrou que ele falou para o Senhor Jesus que seria capaz de morrer por ele. Mas então, querido, o que aconteceu? O que a história nos mostra? Que Pedro, quando viu Jesus aparecer pela primeira vez diante de todos os discípulos e não deu nenhuma palavra na sua direção, ele sentiu o desprezo de Deus. Ele se sentiu uma pessoa distante de Deus. A palavra do Senhor fala